Muito bem, amigos, nós estamos começando mais uma live do Tema Livre, a live semanal, toda segunda-feira, 8 horas da noite, hoje, pontualmente, às 8 horas, parece uma live britânica. E sempre aqui com a companhia do nosso companheiro Paulo Ferracioli, que é o nosso entendido em geopolítica, comércio internacional com o Oriente, com o Extremo Oriente, é o nosso espião que vem do frio sempre, e não põe a gente em fria, isso é que é importante. O nosso assunto, mais uma vez, já é pela terceira ou quarta semana, é a Ucrânia. A Ucrânia, a Rússia, os Estados Unidos, o Putin, o Biden, e mais quem está pelo caminho aí, o Macron, e mais o pessoal da Alemanha, o Olaf. Tem muita gente no caminho dessa discussão, no caminho desse conflito, que a cada momento parece mais iminente, mais palpável, porque as iniciativas, ou as medidas, ou as palavras estão se esgotando. O Putin deu uma cartada bonita hoje, mas é uma coisa perigosíssima, que foi o reconhecimento de Lugansk e do outro estado separatista. Vamos passar para o Paulo, que o Paulo é que entende disso aí, ele vai poder falar. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, Golo, é um prazer estar aqui, prazer estar com todo mundo. Hoje o dia está animadíssimo, um dia pesado, complicado, como nós estávamos conversando antes, com os acontecimentos andando a uma velocidade supersônica, parece os mísseis russos, mas é uma coisa muito impressionante mesmo. E a grande notícia do dia hoje foi o discurso do Putin, durou mais de uma hora, cerca de uma hora e pouquinho, ele deu uma aula sobre a história da Ucrânia, apresentando a Ucrânia como uma invenção da Rússia, como foi formada a partir da Rússia, e a partir daí ele continuou e anunciou a ideia de reconhecer dois estados, duas províncias separatistas que existem dentro da Ucrânia. Mas antes disso, ele falou de uma outra coisa que é interessante, que todos os jornalistas ouviram o discurso dele na íntegra. Foi até um pouco chato, mas ele voltou à sua tese central, a tese da segurança compartilhada, ou da segurança coletiva, que ele diz o seguinte: nenhum Estado pode, para aumentar a sua segurança, reduzir a segurança dos demais. Isso aí, inclusive, deixa eu só fazer um corte, vou fazer um corte rápido aí, um corte epistemológico nessa questão, porque o Putin já, em fevereiro, no começo do mês de fevereiro, né, ele tinha divulgado aquele documento em que ele falava dessa questão e ainda abria a interdependência entre os países, o direito à autodeterminação dos povos e o direito de ir e vir e coisa e tal. Em suma, uma conversa tão bonita, que parecia até aquele papo de o leão e a ovelha vão beber água no rio ao mesmo tempo, os dois juntos, irmãozinhos, que ficou uma coisa até meio irreal. Queria que você, aproveitando o que você está dizendo aí, se referisse também, fizesse uma análise rápida a esse documento engraçado, o documento é desse mês e já parece velho. Não, mas acontece que essa tese que já vem nesse documento, que tem sido repetidamente citada pelo Putin, é a tese central. É a tese, olha, nós, quando estávamos em 1991, foi feito um acerto que as tropas da OTAN não avançariam nem mais uma polegada. Essa é a ideia. E a OTAN foi avançando, cercando totalmente a Rússia, que hoje está cercada, não está cercada, mas pelo lado do oeste, ela está completamente cercada pelas tropas da OTAN. Então, quando a OTAN quer entrar na Ucrânia, significa que a OTAN vai ter um poder inacreditável, porque a Ucrânia e a Rússia têm uma fronteira enorme. E o Putin está defendendo a sua tese central. Essa tese consta de dois documentos, 2 acordos assinados entre a Europa e a Rússia e países do leste europeu, naquela época antiga e nas épocas mais recentes,
a validade dessa tese. Mas esse documento, como tudo que é tudo que é diplomático, também diz, mas os países têm o direito de escolher as alianças que eles querem ter. Ou seja, por um lado, o Putin está certo, por outro lado, o Biden está certo quando diz, espera aí, mas você está impedindo a Ucrânia, que decidiu se juntar à OTAN, de juntar-se à OTAN. Na verdade, todos eles, qualquer parte que abra a boca, e tem suas razões, porque eles não estão fazendo discurso nenhum onírico, nenhum discurso ideal, não, eles estão fazendo discursos bem dirigidos, bem específicos, às vezes, até em defesa dos seus interesses, é óbvio isso aí. Mas o que a gente vê hoje é que nós não temos uma solução, e cada dia que passa é um dia perdido e não ganho em busca de soluções. E uma coisa que eu queria apenas fazer uma observação do que você falou é que a OTAN não está ameaçando entrar na Ucrânia, a Ucrânia é que está tentando entrar na OTAN, ou que entrará para a OTAN, aumentando ainda mais esse cerco que a Rússia promove, aliás, que os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte promovem em conjunto à Rússia. Na verdade, a OTAN, quando a gente fala OTAN, é quase que um eufemismo para os Estados Unidos e Joe Biden e etc. É exatamente o que você falou, extremamente bem colocado. Agora, o mais importante que você falou é que os países não estão fazendo discursos idealistas, etc., etc. Eles tentam dar uma roupagem idealista, a livre determinação dos povos, os direitos da soberania, etc., etc. Mas cada país está colocando o seu interesse específico. Há um interesse forte, grande da OTAN de cercar, fazer um cerco em torno da Rússia. Evidente. E há um interesse forte, real da Rússia de não se deixar cercar. Evidente. Então, nisso entra uma guerra de narrativas. É claro que a guerra de narrativas é muito complexa, porque do ponto de vista do Ocidente, os jornais ocidentais têm uma força muito grande. E normalmente são colocados os argumentos do próprio Ocidente e da OTAN. E o espaço russo é muito menor. Mas esse é um dos ganhos mais importantes que o Putin teve nessa disputa, que ele levar no limite feito ele está levando. Os argumentos dele estão aparecendo. Não para o grande público, mas os argumentos dele para quem acompanha estão ficando bastante claros. Então, está muito interessante essa guerra de narrativas. Agora, só mais uma coisinha. Todo dia a Rússia vai invadir a Ucrânia na versão do Biden. Não invadiu até agora. Então, é uma coisa que começa a ficar meio desgastado. Ao mesmo tempo que todo dia o Biden diz que o Putin diz que está retirando tropas, mas não está retirando tropas. Começa a ficar desgastado. A guerra de narrativas ela é dura porque ninguém acredita mais em ninguém. Então, uma coisa... Os observadores atentos ficam muita dificuldade de fazer uma análise. Qual é a verdade? Como se isso existisse, né? Neste momento. Nós lembramos bem que o Biden é um político, é um democrata americano do mesmo estilo e mais rígido até que Hillary, e que ele foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, que não é pouca coisa, e ele teve voz ativa durante alguns momentos importantes, inclusive durante o governo Obama, que iniciou vários conflitos, foi o presidente que mais iniciou guerras, não foi o Bush, não foram os republicanos, mas são sempre os democratas quem dão mais tiros e invadem mais. Mas, de qualquer maneira, o Biden ele vai se desgastando, como você diz, mas ele exerce a influência do dólar, a influência do dinheiro pesado. E o que pode barrar ele agora, o que muda um pouco o cenário, para mim, que eu vejo, é o euro. Mas aí fica só a Alemanha, porque não tem ninguém ali que tenha condições de enfrentar os Estados Unidos nesse setor econômico. Eu me lembro que a China tentou fazer, você deve se lembrar disso há 2 anos, uma coisa assim. A China
queria fazer o outro padrão para o comércio internacional, que era o dinheiro deles, evidentemente, né? E isso, é claro que é uma gritaria americana. Até onde você acha que essa questão, que falam tanto do gasoduto que atravessa aqui, que vai abastecer a Alemanha, e já são 2 gasodutos, e toda essa questão econômica impacta e influencia a decisão política, pura e simplesmente, porque politicamente parece que ninguém quer guerra, ou quer. Não, eu acho que politicamente ninguém quer guerra. A questão do gás é importantíssima. Para a Europa vai ser um problema muito sério, mas eu acho que você tocou no ponto mais relevante que a gente pode citar aqui num programa feito este. O que são essas sanções tão dramáticas que o Biden está dizendo que vai fazer? Qual é essa sanção que vai quebrar a economia russa? Pelo menos era o que ele imaginava que iria acontecer. É exatamente retirar a Rússia do sistema internacional de transferência de recursos via dólares, que é a principal moeda do comércio internacional. Com isso, você neutraliza todas as reservas que a Rússia pudesse ter, você inviabiliza a Rússia de vender o que quer que seja, inviabiliza a Rússia de comprar o que quer que seja, porque ela vai ser retirada do sistema SWIFT. Só que a Rússia, já pensando nessa questão, resolveu acumular mais de 700 bilhões de dólares de reserva, grande parte não em dólares, mas começou a negociar muito, acumular muito ouro. Ouro, coisa de antigamente mesmo. E ela fez esse acerto com a China. E a China criou já um sistema que pode, para as transações em renminbi e em yuan, que é a moeda da China, serem realizadas por esse sistema dispensando o SWIFT. Isso é um baque para os Estados Unidos dramático. Só que a Rússia se acertou 2 semanas atrás com o Xi Jinping sobre isso aí, e ela está preparada para viver. Tanto é que a nova venda de gás que a Rússia está fazendo para a China não vai ser paga em dólar para não ter que passar pelo SWIFT. Sim. Vai ser paga em euro, que é uma outra moeda. Só que essa outra moeda pode passar. Hoje me perguntava uma aluna, dizia o seguinte: quais são as consequências para mim? Será que eu vou ficar inviabilizado de importar da Rússia? Depende da montagem que vai ser feita. Porque hoje à tarde, o Biden disse que, caso a situação se complicasse, ele teria como tornar as sanções, torná-las sem escapatória. Então, ele está acertando com a Bélgica e com a Suíça. Por que com a Bélgica? Porque o SWIFT, esse sistema de enviar dinheiro, ele fica em Bruxelas, fica na Bélgica. Não tenho certeza se em Bruxelas, fica na Bélgica. E a outra metade a outra parte relevante fica na Suíça. Então, ele está acertando com a Suíça e com a Bélgica. Falta combinar com os russos, né? Porque os russos estão se acertando com os chineses. Agora, alguma coisa que você falou aí me reforça na minha cabeça o que eu disse ainda há pouco. Nós estamos voltando a um cenário de 1 ano e pouco atrás, quando... 1 ano e pouco não, tem mais até. Quando os chineses e os russos conversavam abertamente sobre essa maneira de escapar do SWIFT, de escapar do controle do poder da moeda norte-americana, que é histórico e é o cerne do capitalismo mundial. Mas você acredita que no meio de uma crise como essa, uma crise bélica, uma crise de ataques bélicos frontais com armamentos e tudo, que é o que se anuncia, haverá espaço também para você começar uma discussão muito mais ampla e muito mais profunda do que simplesmente míssil para lá e míssil para cá, como essa de você desmanchar o SWIFT ou abandonar ou ser expulso e criar um novo sistema, voltar para a troca, para o escambo, que seja, ou o ouro, a moeda, o ouro, o peso do ouro. E aí você acha que há condição disso? Eu acho que depende do que acontecer. Antes de mais nada, eu não acredito numa guerra mundial catastrófica, porque, afinal de contas, se a Rússia, essas sanções do SWIFT, etc., que são as mais importantes, elas só existirão
se a Rússia invadir a Ucrânia. A Rússia ainda não invadiu a Ucrânia. Se invadir a Ucrânia, não haverá, isso já está dito 20 vezes, tropas nem da Europa, nem americanas ajudando a Ucrânia, porque não existe um tratado pelo qual eles tenham que defender a Ucrânia. A Ucrânia não é da OTAN. Então, ficará uma coisa que a guerra será entre Ucrânia e Rússia. Se houver uma guerra que envolve a Europa, com os mísseis supersônicos, eu posso imaginar uma coisa catastrófica na Europa, até mesmo nos Estados Unidos. Porque, por melhores que sejam os sistemas, basta uma bombinha atômica para a velocidade que elas vão cair em cima de Paris, que é uma catástrofe inacreditavelmente ruim. Então, mas vamos voltar ao sistema lá. Eu acho que esse sistema vai crescer, porque tem um terceiro país que já está ligado nesse sistema, que você não citou, e que é fundamental, que é o Irã. Neste momento, tem as negociações com o Irã. E o Irã se acertou com a China, que também vai fazer transações, está vendendo petróleo para a China, em renminbi, fugindo do dólar. E há acertos, inclusive, com países do Oriente Médio, ou seja, a preocupação americana é plenamente justificável, porque o grande poder americano, muito maior do que o das bombas, vem da sua moeda. É claro que a moeda é garantida pelas bombas, mas o dólar é da grana. É da grana. Nesse aspecto, você falou agora do Oriente Médio e acendeu logo uma luz aqui na minha cabeça, piscando Israel, a estrela de Davi ali, entendeu? Isso não... Israel não está mudando também, ainda que lentamente ou ainda que timidamente, mudando seu rumo para ficar um pouco mais distante dos Estados Unidos, não tão atrelada aos Estados Unidos, não está ainda repercutindo mal aquela aliança cega com o Trump que eles mantiveram durante 4 anos. Como é que você vê isso? Eu não vejo esse afastamento dos Estados Unidos, mesmo porque os lobbies pró-Israel dentro dos Estados Unidos são enormes, são bastante fortes. Agora, claro que Israel não está com uma ligação feito tinha no governo anterior e, em particular, nos 2 governos anteriores, o de Israel e o dos Estados Unidos. Mas acontece que Israel está se acertando com os países árabes, a China está com relações ótimas com Israel, a Índia está com relações ótimas com Israel. Então, Israel não é aquele bicho-papão que costumava ser. É uma coisa que interessa a todos os países terem relações pelas armas super sofisticadas que eles estão desenvolvendo, inclusive esses sistemas de invadir celular, de invadir comunicações, que são inacreditáveis. Inacreditavelmente assustadoramente inacreditáveis. Inacreditáveis. Então, ele não entra nessa equação com essa força toda. Quem fica desconfortabilíssimo são os Estados Unidos e a Europa. A Europa tem um problema sério, porque uma guerra que, se houver guerra efetiva, a Europa vai sofrer muito, porque uma guerra... Veja, nós estamos falando da segunda maior potência nuclear do planeta Terra, que hoje é aliada da terceira maior potência nuclear, que é a China. A China não quer se meter nessa confusão, a China não está dando opiniões sobre isso aí. Deu no dia que foi assinado aquele acordo, mas não mais falou. A China está preocupada, fez um bonito nas Olimpíadas, acabou, tudo bem, está encerrado. Na Olimpíadas de Inverno. Agora, vamos voltar à questão da Ucrânia. Posso mostrar um mapinha rápido para mostrar aquelas questões da Ucrânia e da Rússia? João, obrigado. Olha só, nesse mapa aí a gente tem os países que cercam a Ucrânia. A Ucrânia é esse país que está em amarelo, bege claro, que está no meio. Ao lado direito, todo o leste, que na minha tela aqui está do lado direito, está a bandeira da Rússia, que é a Rússia. Ao norte está a bandeira da Belarus. Do lado esquerdo, Polônia, depois República Tcheca, Hungria, Romênia e Moldova aqui. Vamos agora centrar na Ucrânia. Reparem que a Ucrânia embaixo, ao sul, onde está essa linha oval, esse desenho oval que eu coloquei, é exatamente a Crimeia. O que é a Crimeia? Ela não é uma ilha, ela é uma península, aliás, parece Búzios. Ela é uma península que era da Ucrânia, foi da Ucrânia a partir de 1954, quando Khrushchev deu a Crimeia para a Rússia.
Isso aqui é Deu. Deu. Ele era ucraniano, ele era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, mas ele era ucraniano e ele deu para a Ucrânia essa Crimeia, que o Putin recuperou agora. Agora volta o mapa de novo, só para se ver mais um minutinho. João. Voltar o mapa aí. Olha só, repara que a Ucrânia, que a Crimeia, que é essa que está envolta nesse círculo, nesse ovalado, nessa forma ovalado, não tem um contato com a Rússia. Ela é território russo, por quê? Porque ela foi incorporada pela Rússia após, em 2014, quando houve aquelas revoltas e o aliado da Rússia foi expulso do governo, do aliado russo, presidente da Ucrânia. E o que a Rússia fez? A Rússia fez um plebiscito, como a imensa maioria de lá são russos, eles decidiram se ligar à Rússia. Mas não há uma ligação com a Rússia. Por isso que nessa pontinha amarela, que parece um dedinho, que encontra o que parece o violeta da Rússia, o Putin fez uma super ponte inacreditavelmente interessante, forte, grande, poderosíssima, que ele fez questão de inaugurar dirigindo um caminhão, e hoje isso é um pedaço da Rússia. Faltou dizer, mas falta dizer quem são essas províncias separatistas. Sim, aquelas... Essa são aquelas que estão em azul lá em cima. Essa é Lugansk. Lugansk e Donetsk. Aí vem a pergunta, mas por que surgiram essas províncias separatistas? Parece que é porque são maus. Não é nada disso. É que após a queda do Yanukovych do poder, Yanukovych do poder, simplesmente os nacionalistas ucranianos decidiram reduzir os direitos que os russos tinham. E nessa região, russos ucranianos, de etnia russa, mas ucranianos, e chegaram ao limite de proibir, de tirar entre as línguas oficiais da Ucrânia o russo. Aí eles falaram, peraí, se é assim, a gente prefere se juntar à Rússia, ou se separar da Ucrânia. Daí vem as províncias separatistas. E por que elas queriam se tornar estados independentes? Para que elas não ficassem submetidas às leis ucranianas que começavam a prejudicá-las. E hoje o que aconteceu? O Putin resolveu simplesmente reconhecer o status de nação dessas duas províncias, que agora são nações independentes do ponto de vista... Que já é uma reivindicação, né? Que já é uma reivindicação. O Putin apenas sacou da manga essa carta e jogou na mesa para confundir mais do que para explicar. Ou seja... Por outra razão também. Tem uma segunda razão. Porque a partir do momento que eles são estados independentes, se ele entrar com tropas russas em Lugansk e em Donetsk, eles, do ponto de vista da Rússia, que reconheceu aqueles estados, não está invadindo a Ucrânia. Sim. E isso é fundamental, porque as sanções que saíram hoje são sanções tolinhas. O Biden diz, não, as sanções de verdade virão se a Rússia invadir a Ucrânia. Mas a Rússia não invadiu a Ucrânia. Inclusive um possível governo provisório que seja nessas duas províncias, ele certamente vai solicitar o apoio militar russo, não? Com certeza. Foi o que saiu hoje, num certo momento à tarde, no final da tarde, no New York Times, que a Rússia disse que vai colocar tropas de paz nessas duas novas nações. Mas isso é uma invasão, não é uma invasão? Mas dizia o New York Times, depois essa notícia mudou o título, dizia o seguinte: o Putin decidiu que ia colocar tropas para manutenção da paz em Lugansk e em Donetsk após reconhecê-los, ou seja, juridicamente ele montou uma saída que justificasse a invasão dele. A diplomacia russa de uma habilidade... Ele já está justificando. Ele fez isso para isso. Se cercou juridicamente, para não ser acusado. Não sei se você se lembra, a semana passada o Biden ficou falando sem parar, porque eles vão inventar umas bandeiras falsas para justificar, porque aí alguém vai matar um russo ou outro lá, eles vão entrar para justificar
e eles vão dizer que esse alguém era uma das tropas da Ucrânia. E aí invadiria a Ucrânia. Só que agora não invade mais a Ucrânia. Ele vai colocar tropas a pedido do governo desses dois estados, desses ela governos. reconhece como tal. É claro que o Ocidente está indignado com isso, mas interessante é que o debate na televisão, as nossas televisões são muito pobrezinhas. Você não encontra uma opinião. Qual é a posição da Índia sobre isso? Exatamente. Qual é a posição do Japão? Qual é a posição da China? Você reparou isso? Como se a França fosse importantíssima, como se o Reino Unido fosse... Claro que eles são importantes. Mas claro. A China, que não falou nada. Está todo mundo quietinho, todo mundo esperando. E aí fica o Biden, e o Biden numa situação dificílima. Cada a população vez americana, mais. Sai uma pesquisa, a população americana... O Biden está numa situação terrível. Além de metade da população americana não achar que ele é o presidente, que ele roubou a eleição, tem uma parte significativa que está dizendo o seguinte: mas por que a gente vai botar soldado americano nesse país? Onde é que fica a Ucrânia mesmo? Olha, Paulo, nós estamos caminhando para o final do programa, já estamos com 26 para 27 minutos, e eu queria dar uma nota amena, um toque mais suave para nós encerrarmos o programa de hoje. Evidentemente, está aberto para você também um encerramento que você desejar fazer. Mas eu queria que você comentasse o que você acha que foi acertado entre o Brasil e a Rússia nessa visita do Bolsonaro, que não tratou de comércio de farelo, nem de soja, nem de nada disso, mas tratou, pelo que noticiou a imprensa, de acordos sobre documentos classificados, ou seja, documentos sigilosos em ambos os países. Que tipo de acerto você acha que pode ser esse? Olha, eu tentei muito descobrir isso, inclusive fui entrevistado pelo Sputnik, mas não tenho essa informação. Gostaria de tê-la. Saiu muitas insinuações, mas nada demais. Então, não sei. Que tipo de documento é esse? Então, surgiram desde as piores e mais nefastas ideias possíveis, que envolveu o Gabinete de Relações Institucionais do Palácio do Planalto e o seu equivalente russo. Então, como também falou-se em armas, como também citou-se a hipótese de fake news, de contratação de hackers, não pelo presidente, é claro, nada oficial, mas, enfim, muita conversa, mas nada que eu pudesse dizer. Muito bem. Então, agora você pode fazer o seu resumo aí para nós encerrarmos. Não, para encerrar, eu acho que ainda há belíssimas condições de acabar esse drama sem uma guerra. Uma guerra. Porque imaginar que a Ucrânia vai declarar guerra à Rússia para recuperar os territórios de Lugansk e Donetsk, Ucrânia, com as armazinhas que ele está recebendo da OTAN, sem forças da OTAN, sem forças da Alemanha, sem forças da Alemanha, não, desculpe, da Inglaterra, sem forças da França, sem forças dos Estados Unidos, vai entrar em guerra com a Rússia? Não. Eu acho que o jogo continua. E essa jogada de hoje de Lugansk e Donetsk foi complexa, muito questionável por muitos países, mas não criou-se uma situação de fato de uma invasão da Rússia pela Ucrânia. Ok. Não tem esperança na diplomacia ainda. Isso quer dizer que o que o Paulo está dizendo é que segunda-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos aqui tratando mais uma vez desse imbróglio que envolve... E aspecto interessante que ele falou agora no final é que essa mudança na diplomacia, quer dizer, as coisas são questionáveis, mas nem tanto, e depois são mais do que questionáveis, são condenáveis, e por aí vão os novos caminhos da diplomacia mundial. Nós vamos voltar na segunda-feira. Observação final, Bolo. O programa da semana que vem, lembrando o dia que é, pelo menos lembrando o passado, a gente começa cantando Mamãe, eu quero mamar. A gente começa com uma marchinha carnavalesca. Olha, eu faço um esforço tremendo para parecer mais jovem. O Paulo vem e entrega a idade da gente assim.
Paulo, grande abraço, valeu mais uma vez. Até Semana que vem nós estamos de volta. Um abraço para todos aí que estão acompanhando. Até mais.